Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff, agora para uma análise sumária aos momentos mais determinantes do jogo de Alvalade entre Sporting e Farense. E foi, infelizmente, um jogo com nova controvérsia, com decisões mais uma vez contestadas, que geraram ruído exterior. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a última, mas nas últimas semanas tem sido recorrente e sempre em relação a decisões relativas ao Sporting, e por isso também importa aqui um esclarecimento técnico, repito, um esclarecimento técnico e não apenas uma opinião em relação aos momentos que aconteceram, que depois, claramente, deixo à vossa consideração para que também possam fazer a vossa leitura. 3 lances relevantes, 2 deles em simultâneo, aos 86 minutos, e que originam o pontapé de penalti que determina o resultado final, e um deles anterior aos 68, para saber se Coates devia ou não ter sido expulso após uma ação sobre Amin, adversário, jogador do Farense. Comecemos por aí. A grande pergunta em relação àquela cotovelada, chamemos-lhe assim, de Coates, no rosto de Amin, é saber se houve conduta violenta, se houve agressão ou se o lance era aceitável como cartão amarelo. Deixa-me que, mais do que dar uma opinião, diga-vos o que refere a lei nesta matéria. Quando estão em causa comportamentos de jogadores em relação a outras pessoas, há 2 situações que a lei prevê para expulsar com vermelho direto. A primeira é a chamada falta grosseira. E essa é desde já afastada daqui, porque pressupõe que exista o jogo a decorrer, que a bola esteja em disputa e que seja feita sobre um adversário. Ora, como sabemos, neste lance a bola estava parada, era um pontapé livre que ainda não tinha sido executado e, portanto, toda aquela ação ocorreu com o jogo interrompido. Afastemos então a falta grosseira e passemos para a outra parte possível, que é a conduta violenta. E a conduta violenta não é mais do que uma agressão pura e simples, que pode ser feita em qualquer momento do jogo, com a bola em jogo ou não, sobre um adversário ou sobre qualquer outra pessoa. A pergunta aqui é saber se houve uma conduta violenta, se houve uma agressão. A lei 12 neste caso, também parte em 2, digamos assim, esta questão. Diz por um lado que para haver conduta violenta tem que haver uma intenção de agredir o adversário. Fazer um ato deliberado. E eu vou-vos ser sincero, na minha opinião, isto não aconteceu ontem. E não aconteceu por uma razão muito simples. Coates teve um movimento brusco, obviamente altamente impetuoso, e que teve aquela consequência infeliz, por força, primeiro, do facto de estar a ser agarrado, e agarrado de uma forma ostensiva por Filipe Melo. Para quem não viu as imagens, convido-vos a fazer. O agarrão é de tal forma claro e evidente que até se vê claramente a camisola interior do jogador do Sporting. Portanto, quem falhou aqui em primeira instância foi o árbitro, que não se apercebeu que havia esta movimentação na bola parada e devia ter feito a intervenção de imediato. Se o tivesse feito, a consequência posterior não teria acontecido. Portanto, falhou na prevenção. Segundo, a lei também diz que pode haver a expulsão direta, mesmo que não exista um ato deliberado, desde que exista uma força excessiva no contacto com o adversário. E aqui sim, a lei legitimava o cartão vermelho. Ou seja, o que ontem André Narcísio se deparou foi um cenário em que podia ter uma de 2 escolhas. O preencher do cartão amarelo, em que dizia, não havendo ato deliberado, não havendo intenção, não deve haver expulsão, e foi aí que ele se baseou para dar o cartão amarelo, o que, sob o ponto de vista legal, é aceitável, ou caía para o outro lado, em que dizia, mesmo não havendo intenção, mesmo não havendo gesto deliberado, houve de facto uma força excessiva naquele movimento brusco para se livrar do agarrão do adversário. E caía para o vermelho. Qualquer uma das decisões era indiscutível sob o ponto de vista legal e, portanto, neste caso, as 2 estavam salvaguardadas. O que é que isto quer dizer? O amarelo será sempre aceitável porque, teoricamente, está validado, como seria o cartão vermelho. Lamento, já o disse várias vezes, há situações de jogo que não têm carimbos preto no branco. Podemos ter a nossa opinião, mais chegada a uma cor ou a outra. Em termos técnicos, os lances são baseados nas leis, tal como a nossa vida civil. E, portanto, aqui o árbitro escolheu, por defeito, a sanção mais leve e não há nada a dizer em relação a isso, a não ser dizer também, repito, que a outra opção era válida e se fosse expulso com um cartão vermelho direto, seria absolutamente indiscutível. Vamos agora partir para o lance mais relevante e que tem a ver com o momento do pontapé de penalti assinalado, que resulta na expulsão por acumulação de cartões amarelos de Defendi. E vamos, obviamente, partir este momento em 2 jogadas distintas no mesmo instantâneo, digamos assim. Primeiro, Coates e Filipe Melo. Segundo, Fedal e o guarda-redes Defendi. E comecemos até por esta última, porque foi esta última que foi sancionada. A pergunta é, o guarda-redes do Farense fez falta para penalti sobre Fedal? A resposta é não, não fez. E não fez por uma razão muito simples. Porque Defendi sai da sua baliza para interceptar a bola,
soca a bola com o braço direito, com a mão direita neste caso, com o braço direito esticado, e soca de uma forma que, na imagem de trás da baliza, é clara, óbvia e evidente. Podemos dizer assim, mas mesmo jogando a bola, atropela o adversário. Bem, podíamos dizer isso se o jogador estivesse parado e fosse um jogador a colidir claramente com ele, mas não. O que acontece aqui é a dinâmica de dois corpos em movimento em sentido oposto, ou seja, Fedal entra em relação à área para jogar a bola e cabeceá-la, o guarda-redes sai em relação ao Fedal para interceptar a bola, um deles chega primeiro, o outro não chega e há a colisão inevitável. E, portanto, é um lance claro, na minha opinião, claríssimo, típico de não infração. Erro do árbitro importante que piorou quando depois adverte o guarda-redes Defendi, que sendo o segundo cartão amarelo, pior ainda, acaba por ser expulso. Portanto, por aqui, erro importante da equipa de arbitragem. O outro erro foi não ter visto que Coates, de facto, sofreu falta clara para penalti cometida por Filipe Melo. Nós não estamos a chegar a falar de um encosto, de um chega para lá, de um toque lateral de braço. Nós estamos a falar de um braço esquerdo que é esticado à zona do pescoço e, de uma forma clara, impede a progressão do adversário. Portanto, uma conduta antidesportiva, sem bola, que tinha que ser penalizada com um pontapé de penalti e com cartão amarelo para Filipe Melo. Dizer aqui uma nota de rodapé, o Filipe Melo neste jogo esteve muito ativo, muito entregue e teve 3 momentos que justificavam só por si o cartão amarelo, não o viu em nenhum, em nova falha da equipa de arbitragem. Em relação a este lance em si, entre o deve e o haver, a solução melhor foi a tomada em termos técnicos. O pontapé de penalti tinha sempre que existir. Não pela falta de Defendi sobre Coates, mas pela falta, de Defendi sobre Fedal, mas pela falta evidente de Filipe Melo sobre Coates. O erro de tudo isto, primeiro, o árbitro viu mal um e não viu o outro que tinha que ver, e pior, o árbitro agiu disciplinarmente com Defendi com o segundo cartão amarelo e vermelho de forma injusta, privou a equipa do Farense de um guarda-redes de forma injusta, obrigou ali a uma substituição que por acaso era possível, senão teria que ser um jogador de campo e ir para a baliza, e não agiu disciplinarmente, mais uma vez, com o Filipe Melo, no lance em que devia ter assinalado o pontapé de penalti. Portanto, decisões erradas disciplinarmente, a decisão técnica final foi a mais acertada, embora com base num pressuposto errado, jogo dificílimo, é um contexto difícil para arbitrar, para os próprios árbitros, mas as coisas foram assim e são como são. Que o Natal seja bom para todos e que estejamos prontos para um próximo ano com muitas alegrias, mais futebol, mais adeptos e muito menos polémica. Até lá.